Olá, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês uma aulinha bem básica de regra de sinais. É mais para desenferrujar um pouquinho e para a gente sempre relembrar quando é que a gente usa ou não a regra de sinais, tá? Por mais que a gente já tenha trabalhado isso no início do ano, né, para as aulas presenciais, quem estava comigo deve lembrar. Façam novamente as anotações no caderno, relembre essas regrinhas, nunca é demais, tá? E ajuda bastante vocês a pensarem e entenderem o processo da matemática, tá? Então, vamos lá. Se eu tiver sinais iguais, tá? Tanto na adição quanto na subtração, eu tenho que somar e manter o sinal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 2 mais 3, eu mantenho o sinal e eu somo, certo? 2 mais 3, 5. Esse sinal de mais, no primeiro número, não é necessário, tá bom? A gente só usa no meio da conta, para vocês não se confundirem. Então, esse aqui, quando não tem nada, também é positivo, tá bom? O único sinal que a gente precisa colocar no começo da conta é o de menos, para sinalizar se é um valor negativo. Se não tiver sinal, é positivo. Então, aqui eu tenho 3 mais 5, eu somo e mantenho o sinal de mais. Deu 8. E esse daqui de baixo? É como se eu estivesse devendo R$2, né? Eu devo R$2 e devo R$3. O que está acontecendo comigo? Então, eu vou somar e vou manter o sinal de menos. E aqui, eu também devo tudo isso, tá? Então, se a gente pensar em dinheiro, se eu tô devendo R$5 e depois eu passo lá no mesmo lugar e tô devendo R$2, eu devo ao todo R$7. Então, a gente soma 5 mais 2, 7, e eu mantenho o sinal que é negativo. Reparem que aqui é uma adição e uma subtração, tá? Não tem regra de sinal. Eu mantenho o mesmo sinal. Então, aqui, se eu tenho sinais diferentes e continuo tendo só adição ou subtração na minha conta, eu vou fazer a subtração, tá? Que é a continha de menos, e vou manter o sinal do maior número. Então, aqui, como vai ficar? Eu tenho menos 2 mais 3. Eu vou fazer a subtração, 3 menos 2, 1. E o sinal que vai prevalecer na minha conta é o sinal do 3. O 3 é maior que 2 e o 3 é positivo. Então, vai dar mais 1. Aqui eu tenho 2 positivo e devo 3. Eu mantenho a conta de menos, então 3 menos 2, 1. Só que nesse caso, o maior número é negativo, então vai dar menos 1. Nesse de baixo, eu também tenho sinais diferentes e eu devo 7 e pago 4. Então, eu faço 7 menos 4, 3. E qual o sinal do maior? O 7 é maior e é negativo, então vai dar menos 3. O próximo, 5 positivo, menos 2. 5 tira 2, 3. E o sinal que vai prevalecer é o sinal do maior, mais 3. Se a gente pensar em dinheiro, também facilita, tá bom? Sinais iguais, só que agora na multiplicação ou na divisão, tá? Sempre a regrinha de sinal que vocês lembram aí, né? De fazer mais com mais, menos com menos, a gente só vai usar na multiplicação ou na divisão. Então, tomem muito cuidado. Sinais iguais, positivo. Então, eu vou seguir a regrinha e vou resolver. Então, eu tenho aqui. Para quem não lembra ou para quem já esqueceu, tá? A gente não usa mais em muitas contas o sinal de vezes para multiplicação. A gente usa o pontinho, tá? Então, sempre que vocês encontrarem o pontinho, é multiplicação. Então, aqui eu tenho menos 2
vezes menos 3. Então, eu primeiro faço a regrinha. Se eu tenho multiplicação, eu tenho regra de sinal. Menos com menos é mais. Então, menos com menos, mais, e 2 vezes 3, mais 6. O próximo, eu tenho multiplicação, não tenho sinal em nenhum deles, então significa que os dois são positivos. Então, mais com mais vai dar mais. E 2 vezes 3, 6. Tá? Vejam que nos dois casos eu tenho o mesmo resultado. Aqui é uma divisão, tá? Então, aqui eu tenho 4 positivo, porque eu não tenho sinal de menos na frente dele. 4 dividido por 2, 2. E eu também não tenho sinal, então significa que os dois são positivos. Mais com mais é mais, então 4 dividido por 2, 2. Menos com menos também é mais, e 6 dividido por 3, 2, tá? Se forem sinais diferentes, também para multiplicação ou para divisão, sinais diferentes, negativo. 2 vezes 3, a gente já sabe que é 6. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Sinais diferentes, negativo. Então, 2 vezes 3, 6. Mais com menos, menos 6. Aqui a mesma coisa. Mais com menos, menos. E 3 vezes 2, 6. Aqui, divisão. Na divisão também tem regra de sinal. Mais com menos é menos, e 4 dividido por 2 é 2. Aqui, o 6 é negativo, o 3 é positivo, menos com mais, menos, e 6 dividido por 3, 2. Aqui é uma tabelinha para vocês anotarem, se vocês quiserem. É muito importante que vocês anotem as dicas dessa aula ou salvem esses slides, tá? Esse vídeo, quer dizer, para vocês consultarem sempre que tiverem dúvidas, tá? Então, a gente pode concluir que a regra é a mesma para multiplicação e para divisão. E quando os sinais forem iguais, o resultado fica positivo. Quando os sinais forem diferentes, o resultado fica negativo. Bem, aqui a gente tem um vocabulário que eu resolvi trazer para vocês, porque muitas vezes vocês não vão encontrar nos exercícios dizendo assim: efetue a soma, faça a subtração. Eles geralmente colocam outras palavras que são sinônimos, tá? Para testar o vocabulário de vocês. Então, o que eu tenho aqui? Que a soma é a mesma coisa que a adição, que é para a gente fazer o mais. Que subtração é a mesma coisa que eu tenho que fazer quando ele me pedir a diferença. Tá? Exemplo, a diferença entre 3 e 2 é 3 menos 2. Multiplicação é a mesma coisa que produto, tá? Que é a multiplicação, que é o nosso xizinho ou o nosso pontinho, o que vocês gravarem aí, tá? Então, por exemplo, o produto entre 2 e 3, na verdade, o que ele está te pedindo é para você fazer 2 vezes 3. E aqui, divisão é a mesma coisa que razão. E pra gente, vocês conhecem o símbolo de divisão. Pode ser assim, os 2 pontinhos com tracinho no meio. No teclado, geralmente é a barra, tá? Na calculadora do celular, por exemplo, ou do computador. E pra gente, os exercícios que a gente acabou de trabalhar, eu coloco a fração, né? Que é a mesma coisa que divisão. Então, se ele disser, o exercício disser para vocês, calcule a razão entre 4 e 2. É 4 dividido por 2, tá? Só para vocês gravarem essas palavrinhas, que às vezes confunde no exercício, mas é uma coisa simples. Aqui eu trouxe alguns exercícios. O que eu preciso que vocês façam? Copiem no caderno os exercícios, façam cada um com o seu resultado e muita atenção para preencher o link.
Eu vou jogar o link para vocês no grupo. Vocês vão responder a cada 4 exercícios. E tem que ser na ordem a resposta, tá? Então, você vai lá no seu caderno, vai fazer exercício 2. O A, por exemplo, deu 1, o B deu 2, o C deu 3, o D deu 4. Então, você vai procurar no meu link a resposta do 2, tá? Do exercício 2, que fale do A, B, C, D, e tem que estar lá na ordem 1, 2, 3, 4. A ordem das respostas que vocês fizeram no caderno, tá? Muita atenção. Aqui tem de multiplicação e divisão. E é para vocês, então, aqui eu tô dizendo, faça o registro da matéria no seu caderno, resolva os exercícios para testar seus conhecimentos. E depois que você fizer os exercícios no caderno, você entra no link para responder a atividade, tá bom? Então, um abraço e boa atividade para vocês. Até a nossa próxima aula.